Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. O quarto episódio desta série de diversidade reúne convidados especiais para discutir sobre uma questão fundamental, o racismo estrutural. Eles falam sobre como é a atuação do grupo étnico-racial da NTT Data Brasil na construção de uma nova perspectiva. Entre os temas em debate estão a questão das cotas, a forma respeitosa de se referir às pessoas e a definição de colorismo, entre outros. Você vai ouvir a Fernanda Augusto de Souza, analista de compras e gestora de viagens, Renata de Araújo Mário, analista de compras TI, e Vailton Carlitos Gomes, Cyber Security Pleno, todos da NTT Data Brasil. Oi, pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Bom, esse é o quarto episódio da série sobre diversidade. Hoje a gente vai falar sobre o grupo de afinidade étnico-racial. Estamos com 3 convidados especiais, Fernanda Augusto de Souza e Renata Mário, as líderes do grupo, e o convidado Vailton Carlitos Gomes. Sejam bem-vindos. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Fernanda, eu sou uma mulher preta, trabalho aqui na NTT já tem 3 anos e tá sendo um prazer vir aqui conversar com vocês. Oi, pessoal do Let's Talk, aqui quem fala é a Renata, eu sou líder do grupo étnico-racial aqui da NTT, sou uma mulher preta, tenho 34 anos e muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. E olá, pessoal, eu sou o Vailton, sou convidado aqui do Let's Talk e faço parte do grupo de funcionários da NTT Data também, trabalho no SOC, cibersegurança, e sou um homem preto, uso óculos, tenho tranças e com 32 anos de idade. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o grupo de afinidade que a Fernanda e a Renata lideram aqui na NTT. Contem pra gente um pouco sobre o grupo, como surgiu, quais os objetivos. Bom, gente, os grupos de afinidade eles surgiram em 2021 e especificamente o étnico-racial ele tem como objetivo trazer consciência a respeito desse sistema opressor que é o racismo, né, sobre o qual a nossa sociedade está submetida. É um espaço que a gente tem bastante troca, compartilhamento de experiências, letramento. Sempre falo que é um espaço seguro para a gente desconstruir vieses e padrões de comportamento, né? E construir uma nova perspectiva. E muitas vezes essa construção ela vem a partir de uma sensação de incômodo. Porque o tema racismo, ele não é um tema fácil, né? Ele ainda pode ser visto como um tabu, mas um motivo pelo qual a gente tem que falar sobre ele, para que não se torne um tabu. Então vamos começar essa discussão aqui sobre racismo, trazendo uma questão importante e inicial. A nomenclatura. Qual o melhor jeito de se referir a uma pessoa negra? Quais palavras são aceitáveis e quais são ofensivas? Antes de você categorizar uma pessoa pela cor da pele dela, você primeiro precisa entender como que ela se identifica. Não é um problema você chamar uma pessoa negra de preta, isso não é um problema. A questão é mais sobre como a pessoa se identifica a respeito disso. Se a pessoa se identifica uma pessoa negra, ela não ficará ofendida de você chamá-la de preta ou negra. Isso não é um problema. Uma pessoa morena, para mudar um pouquinho o que as pessoas pensam sobre o morena, a pessoa morena ela não é uma pessoa de pele escura, ela é uma pessoa branca de cabelo preto. Então, o moreno ele não tem a ver com os traços ou a quantidade de melanina que aquela pessoa tem na pele. Uma pessoa escura é uma pessoa negra. Então, acho que não é o ideal você se referir a uma pessoa falando uma pessoa escura. As palavras mais comuns, o jeito mais comum de se usar, de se dirigir, é preta ou negra. E na dúvida, chama pelo nome. Por que as pessoas têm medo de chamar uma pessoa de preta? Você já vivenciou alguma situação em que a pessoa teve receio de usar essa palavra? Que vale comentar aqui? Eu acho que o medo de se referir a pessoas negras como pretas é justamente sobre o racismo que foi enraizado, né, na nossa cultura. É justamente porque o preto remete a coisas ruins. Normalmente as pessoas pensam assim, as frases ditas, os ditados populares,
remetem a coisas ruins, tipo a coisa tá preta, a ovelha preta da família, a ovelha negra da família. As pessoas costumam acreditar que quando você se dirige a alguém chamando aquela pessoa de preta, isso é uma ofensa. Porque isso é usado para coisas ruins, para falar, para tratar sobre coisas ruins. Você nunca vai ver numa frase comum, uma frase típica, o preto sendo remetido a alguma coisa boa. O próprio gato preto. Existem vários exemplos que a gente pode citar sobre situações e frases que o preto ele é taxado como uma coisa ruim, que isso é voltado para o lado negativo da coisa. Então, o medo das pessoas se dirigirem a outras pessoas como pretas vem justamente desse histórico, dessa raiz que a gente tem do preto não remeter a uma coisa boa. Sobre situações em que as pessoas têm medo de falar preto, nossa, a gente vive um monte. Eu já vivi com a Fernanda, já vivi sozinha. Houve uma situação que nós estávamos em determinado lugar, eu e ela, conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu já tive um relacionamento com uma pessoa assim, igual a vocês. E aí a Fernanda perguntou pra pessoa, igual a gente como? Como assim? Assim, né? Assim, igual a vocês, moreninha. E aí eu falei pra pessoa, não, preta, igual a gente preta, você pode falar que nós somos preta, fala. E a pessoa não conseguia pronunciar a palavra preta, a pessoa não conseguia. E ficou uma situação assim, pra nós não constrangedora, porque é uma questão que a gente já tem muito bem resolvida, mas as pessoas, elas ficam constrangidas mesmo, achando que vão ofender de tratar a gente por quem nós somos. E quando, na verdade, não é bem assim que funciona. É bem relevante essa discussão. Agora a gente vai falar sobre colorismo, que é uma palavra que começa a ganhar força nos debates. Do que se trata? Colorismo, assim, de forma prática, é uma discriminação pela tonalidade da pele, né? Então, quer dizer que quanto mais pigmentada uma pessoa for, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. No Brasil tem uma característica que não é só a questão da tonalidade da pele, né, do tom da pele. Tem também essa questão dos traços negroides. Quanto mais largo for o seu nariz, quanto mais crespo for o seu cabelo, quanto mais fenótipos negroides essa pessoa apresentar, mais ela vai passar por situações de preconceito no dia a dia, né? Como se a pessoa de pele mais clara fosse alguém um pouco mais aceitada, tolerada na sociedade, né? Uma vez eu li que essa questão do colorismo é como se fosse um sistema de favores. A branquitude, ela permite a presença de pessoas não tão negras, e quando eu falo não tão negras, não tão retintas, né? Na sociedade. E aí também tem uma questão que às vezes a população negra, por conta dos preconceitos que ela passa no decorrer da vida dela, ela acaba tendo dificuldade para se declarar, principalmente as pessoas consideradas pardas, né, que são as pessoas negras de pele clara, elas acabam não se identificando como brancas nem como negras, mas eu sempre falo, pardo é negro, né? Na hora de você for vítima de um preconceito, eles com certeza vão identificar a sua cor. Todas as pessoas pretas no Brasil, infelizmente, têm inúmeras histórias relacionadas a atitudes racistas, preconceituosas. Como evitar ser colocado nessa situação? Essa pergunta é interessante porque ela traz um histórico, né, no Brasil de como é e remete à realidade hoje. Ou seja, algo que é antigo, que é histórico, a vivência, até hoje a gente vive isso. Infelizmente, como foi dito, a gente escuta ainda o famoso card negro, ou seja, o que seria esse card negro? Quando uma pessoa for pego, ou você confrontar após um ato racista ou preconceituoso, a pessoa usa o termo eu conheço, eu vivo, eu tenho amigos pretos, já namorei pessoas pretas, ou já namorei pessoas pretas. É uma realidade que a gente vive, que não é de hoje, que a gente enfrenta, no meu caso até hoje, adivinhação de profissão. O fato de eu ser preto, as pessoas adivinham a minha profissão, acham que eu deva pertencer a algum tipo de profissão. Ninguém sabe que o cara está trabalhando, é líder de uma equipe em cibersegurança. Mas quando a pessoa tem aquela viés preconceituosa, ela acha, você toca alguma coisa que geralmente escuto. Como assim toca? Um samba, um pagode.
Não, gente, eu não sei nem sambar, não sei nem tocar. Então, são realidades que a gente vive até hoje, sabe? E a gente tem o famoso adivinhar, ou seja, negar a minha cor. Geralmente eu falo para as pessoas, putz, sou africano. Dependendo da conversa, a pessoa não percebe. E com o tempo de conversa com amigos ou não, tem uma hora que o sotaque aparece ali, acolá, a pessoa pergunta, mas você não é brasileiro, não? Não sou. Pô, mas nem aparece, nem parece. Tem uns africanos lá no centro que é meio pretão, você não é tão preto assim não, sabe? São vieses que a gente vive até hoje. Acho que não tem como você evitar não ser colocado nessa situação, porque nós já estamos numa sociedade racista, nós vivemos numa sociedade enraizada com o racismo, ou seja, essas situações, enquanto você é preto, você vai enfrentar. Agora a questão é o quê? Como você reage a isso? Eu tento o máximo que eu puder informar, né, argumentar, explicar para a pessoa. Putz, eu não sou sambista, não sei tocar, não sei dançar, não sou frentista de posto de gasolina. Eu trabalho com cibersegurança. O que é o cibersegurança? Num bom termo, numa boa forma de entender, eu trabalho protegendo empresas contra a invasão de hacker. Ah, posso ser inteligente. Sim, também posso ser. Essa é a ideia, a gente vai viver isso, o importante é você lidar com isso e de uma forma mais educativa, mais fácil de explicar às pessoas para que não cometam esse erro com outras pessoas. Então, eu acredito que seria nessa linha aí. É possível que uma pessoa branca possa compreender ou ao menos entender o necessário sobre como é viver no Brasil sendo uma pessoa preta? Eu acho que é possível ela aprender sobre o necessário. Eu acho que entender é muito mais profundo. Você entender como é ser uma pessoa preta no Brasil, você tem que vivenciar o que uma pessoa preta vive, né? Você tem que realmente ser uma pessoa preta para entender a fundo, porque só quem sabe da dor é a própria pessoa. Mas eu acho que é possível sim aprender, respeitar, tomar consciência sobre algumas ações, sobre algumas falas, algumas tratativas, entrar na defesa daqueles que não podem se defender, porque a gente costuma dizer que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então tá numa roda de amigos, escutou uma piadinha sem graça, voltada para determinada pessoa, toma você a iniciativa de falar para a pessoa que ela não tá sendo legal, que aquele comentário não foi bacana, que aquilo é uma atitude racista, aquela é uma fala racista. Se policie, tente não falar coisas que são voltadas para o racismo. A nossa cultura ela é muito cheia de falas e ditos e ditados racistas. Então, são coisas que eu sei, nós crescemos assim, acaba virando hábito, é um vício linguístico, mas são coisas que é possível, é de fácil correção. Você estar próximo de pessoas negras e se interessar pelas histórias de vivência dessas pessoas, se interessar pelo que essas pessoas sabem a respeito do tema, isso pode ajudar muito uma pessoa a aprender sobre isso e passar a mudar a atitude dela e com isso ir contagiando as pessoas em volta dela e mudando a atitude de outras pessoas. Eu acho que entender é muito mais a fundo, né? É muito mais sobre quem nós somos mesmo e onde nós estamos. Não dá pra você entender, eu não posso entender a dor de uma pessoa que não pode andar, por exemplo. Eu não posso. Mas eu posso aprender sobre isso, tentar agir com coerência diante dessa situação. Eu sou preta e eu não posso mudar isso, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas podem mudar a atitude delas com relação a isso. Elas podem me ver de um modo diferente e aprender sobre isso. Já entrando aqui no tema do mercado de trabalho e também da interseccionalidade entre racismo e outros preconceitos, as mulheres pretas recebem menores salários do que homens e mulheres brancas. Como vocês acham que essa desigualdade pode ser combatida e como essa questão é encarada na NTT Data Brasil? Bom, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide social, né? Nós ganhamos menos que os homens pretos, menos que as mulheres brancas e menos que os homens brancos. Muito menos, na verdade, que os homens brancos, né? Sempre falo que quando a gente pensa em luta feminina e a grande pauta da luta feminina era sobre o direito de trabalhar, as mulheres pretas, elas já trabalhavam na casa dos senhores de fazenda, sendo babá dessas mulheres brancas, né?
Então, para a gente, essa questão de trabalho, a gente sempre trabalhou, assim, em condições, lógico, muito opressoras, mas sempre trabalhamos, né? O que nós podemos fazer hoje é pensar em programas e em ações para ascender socialmente essas mulheres negras, né? Pensando em melhores condições de trabalho, de oportunidades de carreira, de equiparação salarial. São coisas que a gente precisa agir, são ações que a gente precisa tomar e que são urgentes, né? Os homens brancos, que são os tomadores, na verdade, das decisões, que eles olhem para essas mulheres e que dê oportunidade, visibilidade para que elas possam ascender nas suas carreiras, né? Equiparando os seus salários, dando oportunidade para que elas sejam vistas. A NTT, ela tem como meta também aumentar o número de mulheres na liderança, né? Então, por isso que é muito importante também sensibilizar os homens que são os tomadores dessas decisões. A fim de garantir equidade na empregabilidade de pessoas brancas e pretas, são criadas vagas afirmativas, cotas e outras políticas públicas. Qual o real impacto delas e por que ainda existe uma espécie de tabu a respeito? Eu acredito que esse tabu, ela parte justamente de mexer no que é meu, entre aspas. Digamos que eu sou detentor do mercado, eu sempre sou privilegiado e não costumo ver pessoas abaixo de mim chegar a esse patamar. Quando eu começo a trabalhar a equidade, eu começo a brigar lá em cima, eu começo a exigir as empresas, né, de ter percentagem de mulheres igualitário ao homem, percentagem de pessoas de diferentes cores, religiões e identidades, ou seja, fazer uma equidade social dentro da empresa, quem é o detentor começa a se sentir incomodado. Dali parte esse tabu que até hoje reina. Agora, a efetividade disso, eu sou exemplo do que é um processo de cotas. Eu fiz uma faculdade em uma instituição negra, que é Zumbi dos Palmares, que é praticamente beneficiada pela lei das cotas. Me formei, trabalhei em grandes instituições e hoje, para eu estar dentro da NTT Data, foi através de uma parceria, de novo, com a Educafro, que também luta por essa equidade no mercado de trabalho, onde forma jovens e ajuda esses jovens a entrar no mercado de trabalho. Então, a NTT Data fez essa parceria, ou seja, graças a cotas. Quando a gente traz hoje o Vailton dentro da empresa, muitas das vezes eu conseguir entrar tornaria difícil, mas o fato de eu entrar, medir, né, as minhas competências, avaliar o meu desempenho dentro da empresa, acho que é importante, porque eu estou provando que, de fato, eu sou merecedor, só não tive oportunidade de chegar, ou não tive uma corrida justa, por assim dizer, de conseguir entrar. Ao mesmo tempo que a pessoa, quando eu fui na entrevista, o exemplo, eu ser diferenciado por ter uma cor escura, por ser um preto, então não tem muita inteligência. Praticamente é beneficiado quem tem a cor branca e entra na empresa. É a realidade que a gente vive. Agora, eu estando dentro da empresa, por cotas ou não, eu consigo provar meu valor. Essa é a mensagem que eu deixo aí. Acredito que o tabu vai existir, porque está mexendo onde geralmente não se via gente como nós. Vai gerar tabu, vai gerar desrespeito, vai gerar nariz empinado, muita gente vai chiar, mas estamos aqui para ficar. A luta é essa, a gente tem que ter um espaço para todos. Não tem que achar que diretor, executivo tem que ser branco. Não, a empresa, um trabalho, a remuneração tem que ser igualitário para todos. O Vailton colocou assim de forma exemplar, 100% é sobre isso. Mas eu queria só ressaltar que as cotas, elas não são um favor para nós. As cotas, elas são uma forma de incluir pessoas que não seriam inclusas se não fosse pelas cotas. Então, não é um favor, não é uma maneira mais fácil de conseguir entrar em algum lugar ou conseguir alguma coisa. É apenas um sistema que obriga você a fazer a contratação ou dar oportunidade para pessoas que não teriam essa oportunidade ou não seriam contratadas se não fosse pela obrigatoriedade que a cota coloca.
É como uma obrigação de você ter essas pessoas na sua empresa, de você dar oportunidade para essas pessoas até que isso se torne normal. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe até quando a gente vai estar lá no fundo disputando essa corrida sem ter a oportunidade de sair na mesma reta que todo mundo. Mas a cota, ela nos dá essa oportunidade de começar a ser inclusos e sendo inclusos, serem reconhecidos, para que isso vire uma normalidade, para que as pessoas parem de julgar o nosso potencial, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso QI pela cor da nossa pele. Como responder aos críticos, gente, que condenam as cotas e as vagas afirmativas? Quais são os argumentos que eles normalmente utilizam e como contra-argumentar? Tem um argumento bastante importante que é usado, que é a respeito da meritocracia. Então, quando você fala em cotas, a pessoa fala, putz, nós somos iguais. Tem que ser um exame para que todos passem por um exame para conseguir entrar. Não pode beneficiar, tem que colocar uma linha de corte 50% para X e outro 100%. Tem que fazer um processo igualitário para todos. Só que, para rebater isso, que é bem usado também, né, com muito afinco, todo mundo, acredito que está nesse meio, nesse processo, já ouviu falar. É a questão do seguinte, cara, não adianta eu chegar e colocar um processo onde todos vão ter que concorrer de ponta a ponta, ou seja, de uma forma igualitária, se bem que a preparação não foi igualitária. Exemplificando, se eu tiver que participar de um vestibular vindo de uma escola pública onde eu tenho um ensino deficitário, diferente da pessoa que estudou numa escola privada, com todos os regalias, todos os benefícios, todas as oportunidades, como que você vai querer que eu consiga participar num processo seletivo com essa pessoa, de igual para igual? Será injusta. É a mesma coisa de eu pegar pessoas com deficiência visual, por exemplo, e mandar fazer uma corrida de maratona, eu sem problemas ou sem deficiência visual. No mínimo, eu teria que ter o meu olho vedado para não enxergar e poder concorrer de igual. Agora, sendo isso, tirando, não tem como. Então, essa é um dos exemplos bem práticos que a gente ouve hoje em dia os críticos falando. Não tem que ser assim. Está ajudando, está dando uma mãozinha, como a colega acabou de falar. Não é. A gente só está tentando igualar o jogo, sabe? Então, se você teve oportunidade, onde veio essa oportunidade, quem e como, isso daí não me interessa. O que me interessa é aqui e agora. A gente está num processo onde precisamos concorrer de igual. Para concorrer de igual, eu preciso entender o que veio por trás, ou seja, como eu cheguei aqui, quais os benefícios que eu tive ou não. Eu levei no lado educacional, assim como no lado profissional, a gente enfrenta isso. Tem jovens, por exemplo, que larga, jovem ainda de 14, 15 anos, é obrigado a trabalhar para ajudar a família. Com certeza ele não teria uma qualificação regrada, uma qualificação alta em relação a quem passou o ensino médio estudando, viajou, teve experiências internacionais, para você chegar a concorrer com essa pessoa numa vaga de emprego. É muito desigual, essa concorrência é desleal, por assim dizer. Existem cotas quando lugares que não era preenchido começam a ser preenchido, vai haver crítica, vai haver gente que vai levantar, não pode, não deve ser, mas nunca parou para pensar, nunca se colocou no lugar do outro. Então, sempre está lá no bom e do melhor e está vendo que o preto está chegando, está vendo que a coisa está mudando e vai reclamar do espaço dele, né, que sempre conquistou de mãos a abanar. Quando em 1822 o Brasil se tornou independente da coroa portuguesa, o país ainda manteve a escravização forçada de pessoas por 66 anos. Como é que vocês enxergam esse fato histórico 200 anos após ter ocorrido? Bom, o fim do período de escravidão, ele não significou nada, assim, né, para os negros. De um dia para o outro, eles pararam de ter moradia, pararam de pertencer a um senhor que, de uma certa forma, dava para ele uma identidade, um lugar, né? Não teve nada de inclusão, reparação, indenização. Quando houve a proibição após o 13 de maio, o que a sociedade fez, né? Começaram a abrir as portas do país para os estrangeiros trabalharem. E aí
Foram as primeiras, eu falo que foram as primeiras cotas, né? Na verdade, foram essa ajuda que o governo deu para atrair os imigrantes para trabalharem aqui nas terras, né? Então, eles tiveram facilidades para fazer a viagem, facilidades para ter terra, coisas que elas não foram feitas para a população negra. A população negra não foi inserida na sociedade, né? Depois do fim do período de escravidão. E é justamente por isso a necessidade da gente trazer esses temas de cotas e ações afirmativas, né? Porque não houve uma reparação histórica. O Brasil, ele terminou esse período e não fez nada para inserir o negro com educação, com força econômica na sociedade. Então, esse é um dos motivos do porquê a gente precisa de cotas, né, e de ações afirmativas. É uma tentativa mesmo de fazer essa reparação histórica que não foi feita lá atrás, né? As ações afirmativas, elas são o primeiro processo para tentar reintegrar o negro à sociedade. A escravização provoca um dano moral profundo na sociedade que pode durar séculos. O racismo seria só a ponta do iceberg dessa imoralidade? Como que a gente pode tentar reverter as suas consequências na sociedade atual? É que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Eu acho que, como primeiro passo, a gente precisa ser consciente de que a gente tem um problema, né? Eu acho que a única forma da gente propor soluções para resolver é ser consciente que nós temos um problema. Estamos num país racista, numa sociedade racista, né? E a gente precisa o tempo todo nos policiar, igual a Renata comentou. O que a gente pode fazer para reverter esse quadro? O problema do racismo é muito o problema do branco, né? E tem que ceder os seus privilégios, dar espaço para que as pessoas negras elas possam chegar em lugares que são predominantemente ocupados por eles, né? O primeiro passo seria ter consciência que nós vivemos sob uma estrutura racista. E o segundo passo seria o branco também ter consciência dos seus privilégios e dar espaço para que o negro possa ter visibilidade, né? E esse que acaba sendo o grande problema, a grande dificuldade, né? Porque ninguém quer perder os seus privilégios, mas eu acredito que só a partir desse espaço que a gente pode mudar um pouco a sociedade a qual nós estamos inseridos. Só reforçando um ponto importante também, questão do próprio preto, população negra, a gente sabe que existe, reconhece que estamos numa estrutura, num país racista. Agora, quando eu, como pessoa, como alguém que já conseguiu ultrapassar essa barreira, é importante que eu consiga replicar isso, que eu consiga fazer meio que, entre aspas, um resgate. A gente fala de escravidão, ainda existe, não no termo como era antes, não vivido na chibatada, nos chicotes, no navio negreiro. A gente ainda hoje tem a escravidão por conta do trabalho escravo, tem a escravidão por conta da discriminação de pessoas pretas, negras e tudo mais. Agora, quando eu conseguir ultrapassar essa barreira, é importante que eu crie uma plataforma, que eu crie um ambiente em que os meus semelhantes não vá para esse caminho. Então, digamos que eu sou empresário preto, negro, negra, é importante que eu crie empresa, que eu comece a empreender para empregar os meus. Eu acho que isso facilita também. Ou seja, eu fui dado espaço, eu vi que eu consigo chegar lá, então eu vou incentivar os demais para conseguir chegar. Eu sou muito criticado muitas vezes por conta disso. Puta, mas você está querendo dividir. Não é questão de divisão. Eu falo que a gente precisa ter o nosso. A gente brigou, consegui espaço, mas eu preciso ter o meu para ajudar os meus também. Eu vejo o meu irmão, aliás, sair em busca de emprego onde ele sabe que não vai ter respeito, ele sabe que não vai ter condições boas, eu dou emprego para ele, né, se eu tiver essa condição. Eu acredito que não só reconhecer, como a gente já sabe, o racismo, como foi falado, é só uma pontinha de iceberg. Nós temos vários métodos, vários assuntos de escravidão escondidos aí nesse nosso Brasil aí. Então, tanto pelo trabalho, pela própria educação, que a gente muitas vezes não é visto. E, dependendo da região, comunidade que você vai, a educação é diferente quando quem mora em zonas mais afortunadas, por assim dizer.
a gente tem que começar a fazer por nós também, para reforçar a nossa base como estrutura, como pessoas, como gente mesmo. Show. Eu acho que é importante também a gente, para tentar reverter esse quadro, começar a valorizar a beleza que vem da gente, sabe? Deixar de seguir os padrões que a sociedade impõe, que são os traços do branco, aquele nariz fino, a boca pequena, o cabelo liso, o olho claro, e passar a enxergar a beleza que vem das pessoas pretas também. Você ter a autoestima de se identificar como preto, olhar para você como uma pessoa preta e falar, não, de fato, eu tenho os traços de uma pessoa preta, mas isso não quer dizer que porque a sociedade impõe um outro padrão, eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou uma pessoa capaz. Você, como pessoa branca, tirar o preto dessa posição também, de que ele é menos inteligente, de que ele é incapaz, de que ele é menos bonito. A autoestima, ela fala muito sobre a atitude das pessoas. Se você não tá bem consigo mesmo, você não vai estar bem pra nada. E o preto, ele foi colocado muito nessa posição de pessoa menos inteligente, de pessoa feia, de pessoa incapaz, de pessoa suja. Importante nós, como pretos, reconhecer que a gente não tá numa posição de ser menos que ninguém, ainda que a sociedade nos queira colocar neste lugar, nos olhar como pessoas bonitas que somos, com os traços que nós temos, e a pessoa branca passar a olhar para o preto, ter esse mesmo olhar. Numa entrevista de emprego, na empresa que você ocupa, que vai muito de encontro com o que o Vailton disse, na empresa que você ocupa, você vai fazer uma contratação de uma pessoa preta, deixar de ter aquele primeiro impacto que às vezes é bem visível. Você vai falar com alguém, a pessoa já faz uma cara de que, nossa, é um preto. Então, se policiar para isso e aceitar que a gente pode ocupar, que nós devemos, aliás, nós somos pessoas inteligentes, pessoas muito bem qualificadas para ocupar lugares altos, lugares grandes, posições de grandes cargos. Eu acho que esse é uma das ações que podem ser corrigidas e vai ajudar muito nesse processo para consertar o que vem de errado aí há muito tempo. Em abril de 2020, a NTT Data iniciou uma parceria com a Educafro, que tem a missão de promover a inclusão da população negra, em especial, e pobre em geral. Nas universidades públicas e particulares, como é que essa parceria e quais os resultados alcançados? A gente tem essa parceria com a Educafro. A Educafro, ela oferece diversos cursos e um deles é na área de tecnologia, né, que dá bastante fit com a nossa atividade. E de fruto dessa parceria nós já conseguimos contratar 25 profissionais. São essas parcerias que a gente sempre comemora, porque a gente percebe que a gente consegue trazer profissionais qualificados para trabalhar na nossa empresa. E além dessa parceria com a Educafro, nós também assinamos uma parceria com o Fórum de Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que é um compromisso público, né, onde a NTT Data afirmou esse compromisso público de fazer programas para que a gente consiga aumentar o número da nossa população negra na empresa. A fim de apoiar a luta das pessoas pretas e também entender melhor as suas questões, desafios, é importante conhecê-las melhor e uma forma fácil e divertida de fazer isso é através das redes sociais. Quais influenciadores ou pessoas famosas que participam da luta antirracista vocês nos recomendam para seguir e conhecer mais? Eu tenho vários assim que eu gosto e sigo. Eu gosto muito da Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Mano Brown, o podcast do Mano Brown também. Os participantes dele também são bem interessantes. A gente sempre fala dela. Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro. A gente joga no Google hoje, tem várias informações a respeito de pessoas que lutam, né, contra essa questão de racismo e tudo mais. Eu destaco um ganês, que é um africano, está aqui no Brasil há mais de 30 anos. Ele se chama Nabi Clifford, ou seja, Nabi, N-A-B-B, 2-B-Y, Clifford com 2-F. Ele traz uma desconstrução da palavra negra para preto, ou seja, por que a gente deve usar a palavra preto em vez de negra, segundo as lógicas dele, que o termo negra veio, né, da herança escravista e tudo mais.
é importante para quem quer seguir e ter pelo menos essa visão também para poder ajudar no entendimento dos termos, né, da explicação do que é negro do que é preto, como usar ou como diferenciar os dois. A outra é o próprio Frei Davi, que a gente conhece, né, que é da Educafro. Então é importante também a gente desassociar um pouco a Educafro do Frei Davi, saber das lutas dele, ou seja, quem é o Frei Davi, de onde, quando começou, né? A história dele, da luta, a dedicação da vida inteira à causa negra. Quero só deixar esses dois como indicação mesmo. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio. Gostaria de agradecer aqui a presença da Fernanda, da Renata e do Vailton. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, participando também com o Vailton, com a Renata. É sempre um prazer quando a gente se encontra. E quero convidar todo mundo para participar do grupo de afinidade étnico-racial. Como eu disse lá no começo, é um espaço de troca, um espaço de compartilhamento. Às vezes a gente sai um pouco revoltado, outras vezes mais emocionado, mas é sempre bom provocar essa reflexão na gente. Pessoal, obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada para vocês que estão ouvindo a gente. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho de um tema tão importante e tão construtivo pra gente. Convido vocês também a fazer parte do grupo étnico-racial, é super interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar e nós vamos aprender muito juntos. Mais uma vez, muito obrigada. Olá pessoal, deixo aqui meu agradecimento também pelo convite feito e aproveitar para expandir esse convite a todos vocês que estão nos escutando. É um espaço aberto a todos, né? Não só de pessoas pretas, mas todos estão bem-vindos e fiquem à vontade e participem da nossa comunidade também étnico-racial. E é isso. Obrigada a você que nos escutou até aqui. Fique ligado nos próximos episódios da série sobre diversidade no Let's Talk Brasil. Até a próxima. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!